Olá, eu sou Sebastião Salgado e peço a você que se junte a inúmeras pessoas em todo o mundo para fazer um apelo urgente aos dirigentes do Brasil. O que juntou todas essas pessoas durante a pandemia? Elas têm medo de que o terrível vírus que ataca o planeta seja ainda mais violento para os índios do Brasil. Despreparados para enfrentar as doenças dos brancos, os indígenas brasileiros têm sido vítimas de epidemias há mais de 500 anos. Mas agora se junta a essa ameaça o relaxamento da vigilância do Estado, as invasões de garimpeiros, madeireiros e fazendeiros ilegais, os incêndios criminosos que aumentaram nas últimas semanas. O Brasil tem o maior número de grupos indígenas isolados em todo o planeta, e eles são ainda mais sensíveis à pandemia. Eles precisam do nosso apoio. Por isso, essas pessoas pedem ao presidente da República e aos líderes do Congresso e do Judiciário do Brasil que criem uma força-tarefa para retirar das terras indígenas os invasores ilegais e possa garantir a seus habitantes originais a proteção de sua saúde. O Brasil tem uma dívida com seus primeiros habitantes. Esta é a hora de fazermos o que já deveria ter sido feito há muito tempo. Bom dia a todos, eu me chamo Paula, eu sou aqui do sertão da Bahia. Você aí em São Paulo que adquiriu nossos produtos, nossa cebola, nossa cenoura, nosso limão e tantos outros produtos, continue consumindo os alimentos orgânicos. Estamos aqui fazendo um esforço para que esse alimento chegue até vocês nesse momento difícil para todos nós. Boa tarde a todos,
Sou Rubens, agricultor aqui do assentamento dos Riachões, município de Birapitanga, e venho aqui falar com vocês da importância desse momento da gente enfrentar essa crise. Nós estamos criando um mecanismo de fazer entrega a domicílio, mas está sendo pouco, e a gente vem aqui chamar a participação de todos os consumidores para a gente construir uma alternativa para o enfrentamento dessa crise. Boa tarde, aqui é o Josiel, produtor orgânico aqui de Ibiúna, produzo há 18 anos orgânico e aqui está a plantação que eu produzo para chegar direto à mesa de todos vocês consumidores. Bom dia, meu nome é Gilmar Ostrowski, sou agricultor familiar ecologista aqui da Pampa Azulada do Rio Grande do Sul. Nós temos feijões, temos milhos, temos girassóis. A agroecologia para nós é isso, ela é a vida, é a diversidade, ela é o respeito ao meio ambiente, ela é a saúde de quem come esses alimentos sem veneno. Boa tarde, meu nome é Vani, eu sou da Associação do Poço e vim pedir que vocês continuem comprando os produtos da agricultura familiar e dizer que nós vamos vencer o coronavírus. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Encontro Verde do Greenpeace Fortaleza. Hoje é um dia muito especial, que é o Dia Mundial da Biodiversidade, e a gente tem hoje dois convidados maravilhosos, né? O agrofloresteiro Alexandre Caíque e a estudante de Economia Ecológica, Vanessa Pedrosa. Nosso tema hoje é de suma importância também, a importância da sustentabilidade na agricultura. Eu sou Maria Vitória Ricarte, estudante de agronomia da UFC, sou membro do grupo agroecológico da UFC e ativista do Greenpeace Fortaleza. Vou estar hoje como mediadora desse debate. Queria pedir para o Alexandre se apresentar, por favor. Eu sou Alexandre Caíque, sou estudante de agronomia e sou idealizador da startup de negócios sociais, né? Na verdade, é uma startup de sustentabilidade, né, chamada Equacitropia, onde a gente trabalha com consultoria em sistemas agroflorestais. Boa noite a todos e a todas. Obrigada pela presença de cada um de vocês aqui nessa live. Eu me chamo Vanessa Gomes, atualmente estou no 8º semestre de Economia Ecológica na UFC. Sou ativista no Greenpeace Fortaleza e, ultimamente, venho dedicado os meus estudos à temática sobre os impactos do agrotóxico tanto na natureza quanto nos seres humanos. Então, agradeço por ser convidada para essa live de hoje. Pessoal, essa live tem sido realizada na quarta-feira, mas, infelizmente, por problemas técnicos, a gente não conseguiu realizar na quarta-feira, né, que também foi uma data especial, foi o Dia Mundial das Abelhas, e por problemas técnicos hoje também, o nosso convidado, né, engenheiro agrônomo Luiz Thiago, infelizmente não pôde participar também. Mas a gente tem aqui nossos dois grandes convidados, Alexandre e Vanessa, né? Obrigada aí, pessoal. Bom, quando foi na quarta-feira, né, dia 20 de maio, Dia Mundial das Abelhas, a gente
tem essa data comemorativa que foi criada recentemente pela ONU, em 2018, para relembrar a importância desses seres para as questões de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e a manutenção de ecossistemas aqui na Terra. Né? Mais de 70% dos vegetais do nosso planeta necessitam do trabalho desses pequenos insetos, né, de polinização, e a gente tem que ter a consciência da importância desses seres no meio ambiente. E, infelizmente, são seres que vêm sendo muito afetados, né, com o nosso sistema agrícola atual, com o uso intensivo de agrotóxicos, né, e isso também está relacionado, né, à nossa biodiversidade. O uso intensivo desses insumos agrícolas, né, corrobora com a degradação do meio ambiente. Bom, quando a gente pensa em sustentabilidade, em resumo, vem na nossa cabeça que é a gente utilizar dos nossos recursos naturais, né, para satisfazer as nossas necessidades hoje, sem que isso afete, né, a utilização desses mesmos recursos pelas gerações futuras, né. E não é isso que vem acontecendo, né? Em todos os setores a gente entende que não é nisso que a gente vem trabalhando, há uma degradação constante do meio ambiente e a gente tem que entender que a importância da gente compreender nosso espaço no ambiente e como a gente pode agir em meio a todo esse sistema para mudar essa realidade, né? E, em especial, a gente tem a agricultura, né, que é um setor de grande importância, principalmente porque é um setor base, né, a nossa alimentação vem da agricultura, e também não é um sistema sustentável, né. A nossa agricultura, no geral, ela é pautada no uso intensivo de maquinário pesado, né, de sementes modificadas, de herbicidas, pesticidas, né, produtos químicos industriais, fertilizantes artificiais, usam demasiado de recursos naturais. A gente vê que mais de cerca de 70% da água doce é destinada para a agricultura, né? A gente sabe que para ampliação de áreas de cultivo é necessário desmatamento, né? Principalmente em florestas tropicais. Quando a gente fala de desmatamento de florestas tropicais, a maior causa é justamente ampliação de áreas para cultivo e principalmente para pastagem. E como é que a gente chegou até aqui, né? Por que a nossa agricultura é tão pautada, é tão dependente química, né, desses químicos industriais, desse sistema? No final da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, os químicos advindos, né, da Primeira e da Segunda Guerra, começaram a trabalhar, as pessoas começaram a trabalhar no processo de estudos e pesquisas para utilizar desses químicos para a realização de produtos que seriam usados na agricultura, e o discurso ideológico era de que era necessária uma modernização na agricultura, utilização desses químicos para aumentar a produtividade de alimentos, para erradicar a fome no planeta, né? Principalmente naquelas questões de pós-guerra. E aí surgiu, mais ou menos na década de 60, o termo Revolução Verde, né, que surgiu realmente com esse pacote tecnológico, novas tecnologias foram desenvolvidas, né, tecnologia genética, modificação vegetal, novo maquinário agrícola pesado, né, e tudo isso foi vendido como pacote tecnológico, principalmente para áreas, para países em desenvolvimento, né? Principalmente na Índia, no México e aqui no Brasil. E aí, esse sistema, na verdade, ele não respeita, né, o clima da região, a biodiversidade ali presente, principalmente quando a gente fala em regiões tropicais, como aqui no Brasil, né? Que nós somos o berço da maior biodiversidade do planeta, e esse sistema produtivo vai totalmente contra isso, né? Contra essa realidade. Bom, em todo o sistema, desde o início, né, de preparo do solo, com desmatamento, retirada de vegetais, de plantas nativas, de árvores, tudo ali resulta num impacto, né? Cada processo, né? Tanto o processo do plantio até o processo da colheita.
E isso atinge tanto a biodiversidade ali, fauna e flora, como também nós, né, nós seres humanos, e enfim. Bom, mas diante de todo esse processo, né, como isso, todo esse processo dado realmente gerou, de fato, uma maior produtividade, né, resultou, de fato, uma ampliação, né, da agricultura em diversos países. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente se pergunta se a questão da fome, né, como a Ara falasse, como se fosse o objetivo inicial, né, da Revolução Verde, erradicar a fome, essa fome realmente foi erradicada, né, as pessoas vivem com dignidade, têm um alimento ali, mas a gente vê que não é assim, né? Segundo dados da ONU, mais de 800 milhões de pessoas no mundo sofrem com a realidade da fome, né? E os índices de subnutrição e segurança alimentar vêm aumentando no decorrer dos anos, nos últimos anos. E, em paralelo a isso, a gente tem, segundo dados da FAO, cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados por ano no planeta. Então, a gente tem essa disparidade, né? Por que tem tanta gente passando fome, ao mesmo tempo que tem tanto desperdício de alimentos, né? A gente vê que é um problema, é uma problemática de distribuição de renda, distribuição de alimentos, distribuição de terras, né? E tem toda essa questão também de que não apenas essa questão de distribuição, mas também a gente, quando pensa nessas grandes áreas produtivas, nessas áreas uniformizadas do agronegócio, a gente vê que as maiores produções, né, os plantios são, na verdade, de soja, de milho, de algodão, e a gente não se alimenta de soja, de milho, de algodão. Na verdade, essas são commodities que são exportadas, né, principalmente aqui no Brasil, que é altamente dependente disso. Essas altas produções, na verdade, são produtos primários que são exportados, principalmente para países ricos e desenvolvidos, né, industriais. Essa produção, na verdade, desde o início não foi criada para erradicar a fome, mas sim para manter essa roda girando, né, do agronegócio. E com relação ao nosso alimento diário, né, o nosso alimento de verdade que a gente tem na mesa, né, as frutas, vegetais, legumes que a gente tem, em maior parte vem da pequena produtora, produtores familiares que tem grande dificuldade, né, na aquisição de terras, na aquisição de insumos mesmo, de assistência técnica, e essa dificuldade de produção desses pequenos agricultores e agricultoras se deu desde o início, né, desde o início da Revolução Verde, porque todo esse pacote tecnológico criado, desenvolvido, na verdade sempre foi tudo muito caro, né, e só quem pôde se adequar a essa realidade foi, de fato, grandes empresários, né? As pessoas que mais tinham dinheiro, que mais tinham poder, conseguiram se adequar a essa nova realidade, enquanto o pequeno produtor não teve vez nisso, né? Muitos que tentaram entrar no sistema acabaram se endividando muito e tiveram até que vender suas terras para esses grandes produtores. E aí a gente tem a questão de que o grande ficou ainda maior e o pequeno se tornou invisibilizado, né? E essa questão é muito forte aqui, né, que a gente sabe que são extensas áreas produtivas pertencentes a poucas pessoas, são grandes áreas concentradas no poder de poucos, enquanto temos muitos agricultores e agricultoras familiares que têm essa dificuldade de conseguir terra, de conseguir levar uma vida digna, né, de produtividade. Bom, com relação a todo esse cenário, né, esse cenário muito louco, muito prejudicial de uso intensivo de insumos, de nosso sistema, como o nosso sistema agrícola está se dando, eu queria convidar o Alexandre Kaique para falar um pouco mais sobre as consequências, em questões, nos aspectos ambientais e sociais, né, do nosso sistema agrícola. Tá, então, dando um pouco de continuidade do que eu já estava falando, né? A gente tem todas essas mazelas dessa adaptação desse pacote tecnológico para
para a agricultura, principalmente em climas tropicais, né? Então, a gente tem aí uma boa perca de solo, né, por conta desses sistemas. Isso é muito importante, porque, querendo ou não, o solo ele é a base para qualquer tipo de agricultura, né? Inclusive a agricultura hidropônica, né? Depende do solo para se sustentar, porque é do solo da onde vêm os nutrientes, né, que alimentam o sistema hidropônico. Mas aí você tem uma alta perca de solo, né? Uma perca como você estava falando já, de biodiversidade, né? Por conta da utilização de poucas espécies para a produção de alimentos, né? Com isso, você também tem problemas sociais atrelados a isso. Desde a expulsão do agricultor do campo, que não tem condições de se adequar, ao longo do tempo não conseguiu se adequar a esse pacote tecnológico, e aí teve que sair das suas terras para dar lugar a grandes empresas, né? E aí ir para as cidades, né? Desde essa perca mesmo de autonomia dos agricultores, e aí sem os agricultores no campo, com essas sementes, não falando nem das transgênicas, né, porque é difícil chegar a esse tipo de semente para os agricultores, porque tem toda uma questão de royalties em cima, então não são sementes baratas, tá? Mas das sementes híbridas que fizeram com que os agricultores deixassem de lado um pouco a cultura das sementes crioulas, que eram sementes que eram adaptadas, né? E aí, com essas sementes híbridas, são sementes desenvolvidas em certas condições de ambiente, né, de ambientação, também vem todo o pacote tecnológico, com a compra de insumos, né, a utilização de adubos, muitas vezes deles adubos altamente sintéticos, né, que demandam uma exploração em algumas partes do mundo, né, como fósforo, como potássio, né, e isso causou uma certa desequilíbrio, né, no campo brasileiro quanto à agricultura familiar, né? Então, hoje você tem uma agricultura familiar que produz boa parte da alimentação que a gente tem, né? É importante salientar que quando a gente fala de agricultura familiar, a gente não está isentando os agricultores que trabalham dentro do modelo convencional, tá? Mas que boa parte da nossa alimentação diária vem desse tipo de agricultura familiar, pequenas e até médias produções, né? Que ocupam menos terras do que os grandes latifundiários que trabalham aí com as chamadas commodities, que geralmente são culturas que são plantadas em vastas áreas, utilizando sementes transgênicas, utilizando todo o aparato químico e o aparato mecânico das máquinas pesadas, né, que a gente sabe o impacto negativo que tem sobre os nossos solos, tá? Que a longo prazo é totalmente sustentável, né? O agronegócio ele é insustentável, tanto é que anualmente ele recebe um bom investimento, né, vindo do governo e de instituições privadas diretamente na sua veia, né? Então, mesmo assim, você tem boa parte da nossa alimentação sendo produzida por esses agricultores que ocupam menos terra, e mesmo ocupando menos terra, eles empregam mais pessoas, né? Isso são dados da FAO e do IBGE, né? Ninguém está inventando dados aqui. Mas, ao longo do tempo, a gente já vem vendo que esse sistema ele é insustentável, né? Tanto é que os próprios agricultores grandes, de soja, de milho, de qualquer commodity que seja, eles já vêm se adaptando a uma agricultura um pouco mais sustentável, né? Digamos que não é o top dos sistemas, né, que hoje a gente trabalha com sistemas agroflorestais como o top dos sistemas agroecológicos, né, por trazer todas as questões agroecológicas no mesmo sistema, mas já tem procurado um pouco de sustentabilidade, a utilização de micro-organismos eficientes, o plantio direto na palha, a rotação de culturas, a utilização de leguminosas para aumentar a fertilidade do solo, porque o próprio sistema sabe que se continuar trabalhando daquela forma que foi desenvolvida há 30 anos atrás, né, 40, 50 anos atrás, é insustentável, né, vai quebrar. Então, perca de diversidade, perca da autonomia dos agricultores no campo, perca da variedade de alimentação que a gente tinha antigamente, que a gente tem agora, e aí com isso a gente vai ter problema dentro das cidades, porque os agricultores que trabalhavam nas cidades hoje vieram para as cidades ao longo desse tempo, né? E não conseguiram se encaixar tão bem como as pessoas que já moravam nesse ambiente urbano, e aí a gente tem problema com diversos outros fatores, né, dentro da sociedade, como problema com doenças, né, as pessoas nutricionalmente não são tão mais, digamos, fortes, né, não é essa palavra, não estou sabendo qual palavra usar agora, mas
que antigamente as pessoas tinham uma alimentação bem mais equilibrada do que a gente tem hoje, uma alimentação quase que artificializada, né? E aí você tem problemas desde o campo, né, até problemas dentro da sociedade, dentro dos centros urbanos, por conta desse modelo de agricultura que é adotado ainda hoje, em sua maior parte, no Brasil e em outros países tropicais. Perfeita colocação do Kaique. Bom, Antes de passar a palavra para a Vanessa, desculpa, Vanessa, queria mandar um abraço para quem está assistindo a gente aqui. Um abraço para a Marina Ferreira, para o Ícaro Teles, a Kathleen, a lenda do Greenpeace Fortaleza, e para o Matheus Salles. Valeu aí, galera. Por favor, Vanessa, fala um pouquinho para a gente. boa noite, gente. Minha fala, no caso, complementa muito o que a Vitória e o Kaique já começaram a falar. E para iniciar esse debate sobre a agricultura, a gente tem que pensar num debate histórico mesmo, como a Vitória falou da Revolução Verde, né? Uma coisa que aconteceu lá no começo, mais ou menos, da década de 50, com o seu, né, ápice ali pela década de 70. Todas essas relações históricas, né, que se construíram nesse tempo impacta a gente hoje. Essa Revolução Verde que a Vitória falou, muita gente pensa, tem a ideia de que é algo bom pela palavra verde estar inserida nela, mas não, quero reforçar que a Revolução Verde nada mais é do que a Vitória já explicou, que foi um conjunto, né, de tecnologias criadas naquela época para poder aumentar a produção do agricultor. O que acontece? Qual é o problema dessa grande tecnologia que eles criaram? Essa grande tecnologia que envolve tanto o uso, né, intensivo de grandes insumos prejudica o meio ambiente e impacta também nas pessoas. É importante a gente ressaltar que quando a gente fala de agricultura e aborda a agricultura sustentável, né, alternativas à agricultura convencional, a gente quer dar uma solução não só para a preservação ou conservação do meio ambiente, mas a gente quer também social, porque tudo que a agricultura convencional faz afeta negativamente as pessoas, a sociedade como um todo. Quando a gente fala da agricultura convencional, é importante a gente falar primeiramente do modelo que ela trabalha, né, na qual ela é baseada. Que modelo é esse? Como a Vitória falou. É o modelo do agronegócio. O agronegócio é baseado em quê? Em que tipo de cultivo, né, predominante? O agronegócio é baseado na monocultura. Para quem não sabe o que é monocultura, talvez alguns espectadores, né, não tenham noção disso, a monocultura se utiliza de grandes áreas, né, grandes áreas de terra, com a plantação de apenas um cultivo. Mas qual é o problema de se ter grandes terras com a plantação de um único cultivo? O problema se a gente pensar que você tem uma grande área com um só cultivo, a gente vai pensar que o controle biológico, né, que pode haver naquele lugar, por ser uma plantação de uma única espécie, talvez não seja tão efetivo, não seja tão eficaz, na verdade, sem o uso de agrotóxicos. E é isso que o agronegócio quer, é utilizar agrotóxicos, e aí a gente envolve uma gama de assuntos que se relacionam a isso. A gente envolve grandes empresas multinacionais, né, que têm parceria com vários agricultores aqui no Brasil. Quando a gente usa uma grande área para produzir um único cultivo, a gente vai precisar de muito mais agrotóxico se alguma praga se instalar naquele cultivo, na verdade.
Então, a gente vai ter também uma maior perca de biodiversidade, porque uma área muito grande vai estar sendo degradada. E quando a gente fala de degradação a partir da agricultura, a gente não fala só de solo. O solo também é muito degradado e tem, sim, os impactos negativos sobre o solo, assim como vários outros recursos. Mas a gente fala também de água, de utilização de água. Por quê? Porque cerca de 70%, como a Vitória, né, falou, cerca de 70% da água do mundo, isso a nível global mesmo. Aqui no Ceará é essa mesma estimativa. Cerca de 70% da água do mundo vai para a produção da agricultura. E qual é o problema de usar tanta água na agricultura? O problema é poluição da água e má distribuição dessa água. Por quê? Porque esses agrotóxicos, né, tanto herbicidas, pesticidas, fungicidas utilizados na agricultura convencional, poluem todos os corpos hídricos com capacidade de chegar ao lençol freático, e se chegar ao lençol freático, é muito provável que eles vão chegar à água que a gente toma aqui na nossa casa. E isso é muito ruim. A gente fala, quando a gente fala disso, a gente está ligando também à saúde da população. Então, é um tema que aborda várias vertentes. Quando a gente fala da água, a gente tem que frisar também que o Ceará é um dos estados que muitas pessoas ainda passam pelo problema de não ter acesso à água, né? E à água potável. Então, a agricultura utiliza uma grande quantidade de água que poderia estar sendo distribuída para muitas pessoas no mundo todo. Então, também tem uma má distribuição, né, da parte do governo, da parte dos órgãos responsáveis por isso, do poder público, porque enquanto muitas famílias estão precisando de água, não têm acesso à água em casa, a agricultura está sendo beneficiada com essa grande quantidade, e não só isso, mas, como eu falei, isso implica também na poluição. E muitas vezes eles não têm projetos, né, de incentivo à despoluição dessa água ou reutilização de alguma forma dessa água para outros cultivos, né? Então, esse é um assunto muito sério. Em relação ao solo, por exemplo, eu vou só fazer um resumo geral do agrotóxico, o impacto ao solo. Os agrotóxicos em gerais, né, têm capacidade cumulativa, tanto no meio ambiente quanto nos seres humanos. Então, tem algumas espécies de agrotóxicos que são capazes de ficar cerca de 10 anos presente naquele solo, quanto a vida inteira. Então, a gente pensa, poxa, um agrotóxico, que muita gente pensa, muita gente nem sabe o que significa o que é agrotóxico, né? Não tem muito acesso a esse tema. É um assunto que também é muito importante a gente abordar quando a gente fala de agricultura sustentável. Então, esses agrotóxicos, além de poluir a água, poluem o solo. E o solo é um recurso natural, um recurso vivo, que é fonte de todo o nosso alimento, né? Sem solo não tem cultivo, não tem alimento. Então, esses agrotóxicos prejudicam tanto os organismos vivos presentes no solo, por exemplo, a minhoca. A minhoca tem uma função ecológica muito importante dentro de todos os processos que ocorrem na natureza e que ocorrem debaixo do solo. Então, os agrotóxicos têm grande capacidade de matar vários seres vivos presentes no solo, e isso impacta o cultivo, né? No cultivo de
todas as plantas, impacta na natureza, impacta a gente, impacta a nossa alimentação. Então, é importante, né, relacionar todos esses temas, né, quando a gente fala de agricultura sustentável. E assim, quando a gente fala de agricultura sustentável, a primeira coisa que vem à nossa cabeça como alternativa, que a única alternativa existente, pelo menos que eu conheço, é a agroecologia. Vanessa, mas qual é a diferença? O que é agroecologia? A agroecologia, no caso, não é só uma agricultura sustentável, é uma agricultura justa, ou seja, todos os produtores, tudo aquilo que está sendo cultivado, não está se importando apenas com o que está ocorrendo no solo ou na água ou em qualquer outro recurso da natureza. A agroecologia se preocupa com justiça social, se preocupa com o trabalhador que está ali no campo, produzindo nosso alimento, se preocupa com as formas de trabalho às quais eles estão sendo submetidos, porque, a agricultura convencional, que é essa agricultura que a gente critica, ela é uma agricultura muito injusta também com as pessoas. A gente tem na agricultura convencional uma grande concentração de terras, como nossos colegas já falaram. Uma grande concentração de terras que implica mais terras para as pessoas que têm o poder e menos terras para quem precisa. E muitas vezes, nesses grandes cultivos, né, tradicionais, desses agricultores convencionais, tem muitas pessoas trabalhando sob condições precárias, sob condições escravas, vamos assim dizer. Então, é uma situação muito crítica que implica tanto em degradação, depredação da natureza e de todos os ecossistemas, quanto em problemas sociais. Um dos grandes problemas que eu atribuo à agricultura convencional é o uso de agrotóxico, porque, assim como eu falei, não impacta só a natureza, impacta a nós, seres humanos, a nossa saúde. Os agrotóxicos, eles têm capacidade cumulativa no nosso organismo, e eles são capazes de gerar muitas doenças, mas esse é um assunto que a gente vai discutir em outra live, dedicada apenas aos agrotóxicos. Mas é isso. A minha fala complementa bastante o que a Vitória e o nosso colega falaram. Obrigada. Maravilhosa, Vanessa. Muito obrigada. É muito importante os pontos que os nossos colegas trouxeram aqui, né? É muita consequência negativa, né, desse sistema produtivo. A gente tem a perda da autonomia, a perda da autonomia do pequeno agricultor, como a Alexandre falou, né? A gente tem danos na nossa sociedade, na nossa própria saúde, né, até mesmo na nossa água, né, uma insegurança alimentar, insegurança em uso da nossa própria água, como a Vanessa pontuou. E a gente tem alternativa para isso, né? A gente tem a agroecologia, como foi mencionado. Bom, a gente tem uma pergunta aqui dos nossos telespectadores, e antes de passar para a pergunta, eu queria mandar uns abraços para a Joana Dark Ricardo, que é a minha mãe, para o Paulo Ricardo e para a Denise. Gente, a pergunta é para todos nós o seguinte: por que a monocultura é ruim para o solo, né? Assim, com a visão agroecológica que a gente tem, o nosso solo é como se fosse um organismo vivo, né? Ele ele tem um microbioma, um microbiota vivendo ali dentro, né? Existem várias interações ecológicas de insetos, de micro-organismos, de bactérias, fungos, né? Nematóides, todos interagindo para manter o equilíbrio daquele ecossistema, né? E esse equilíbrio existe quando esse ecossistema, né, presente no solo, quando esse solo está coberto pela vegetação nativa do local e quando esse sistema é biodiverso, né? Quando a gente traz uma monocultura, quando a gente planta uma monocultura naquele espaço,
A gente retira a mata nativa e junto dessa mata, todos os micro-organismos que viviam ali interagindo, né, com as raízes das plantas e com os outros seres ali, eles vão perdendo força, né, eles vão perdendo energia e vitalidade, porque você vai implantar uma só cultura, né? E muitas vezes essa cultura é uma cultura que foi modificada geneticamente, é uma cultura transgênica, né? E tem causa todo um desequilíbrio. Você tira diversas espécies para colocar uma só. Com certeza aquilo ali vai afetar negativamente o solo, né? Passar a palavra agora para o nosso colega Alexandre. Então, a monocultura, né, além de você não ter uma utilização eficiente do solo, né, porque você está trabalhando só com uma cultura, né, devido a pouca capacidade de usar os nutrientes que tem ali naquele solo de fato. Então, quando você tem um consórcio, seja ele com duas espécies, uma espécie florestal e uma espécie de gramínea, por exemplo, no sistema de LPF padrão, você tem aí duas culturas que estão usando aquele solo, tá? Geralmente a espécie arbórea ela consegue pegar nutrientes de uma camada mais profunda do solo, enquanto que a gramínea vai pegar de uma camada mais superficial, se for comparar o sistema radicular das duas culturas. Então, quando você tem monocultura, você está aí utilizando apenas uma faixa de solo e também está utilizando certos nutrientes, porque as plantas elas precisam de todos os nutrientes presentes no solo. A agricultura convencional trata como se fosse 12 macro e micronutrientes. Quando a gente vai trabalhar com agricultura orgânica, biodinâmica, são 56 nutrientes, vitaminas e outros elementos, né? Então, quando você trabalha só com a cultura, né, essa cultura geralmente ela vai utilizar esses, vamos falar do sistema convencional, 12 macro e micronutrientes, mas ela tem necessidades nutricionais específicas. Então, aí você vai estar sempre fazendo com que seja retirado nutrientes de uma certa camada de solo, que é onde o sistema radicular daquela cultura, onde ele vai, e retirando certas quantidades de certos nutrientes. Por exemplo, o milho tem uma alta capacidade de exportar nitrogênio no solo, né? Então, aí você vai deteriorando o seu solo de uma forma que você vai fazendo com que alguns nutrientes fiquem mais escassos do que outros, né? Com isso, você vai ter problemas de desequilíbrios nutricionais no solo, e aí você vai ter que largar a mão e utilizar adubos sintéticos, e aí você vai ter uma pouca capacidade das plantas de transformar aminoácidos livres em proteínas complexas, e aí você vai ter problemas com insetos, né? E geralmente são os insetos que atacam aquela planta, e aí as pessoas vão utilizar agrotóxicos, e esses agrotóxicos eles nunca vão conseguir eliminar aquele inseto nocivo ao sistema, como eles chamam, né? Nos sistemas agroflorestais a gente fala que são seres indicadores para a gente, né? São os enfermeiros, e aí você vai criar super pragas, né, super insetos que vão resistir àquele agrotóxico e vão estar cruzando com outros que também ficaram resistentes, e aí você vai precisar usar doses maiores, aí você vai ter esse problema de lixiviação, de agrotóxicos chegando até o lençol freático, como a nossa colega Vanessa salientou, tá? Perca de biodiversidade, né, e perca de solo, né, porque depois de certos anos cultivando esse mesmo tipo de cultura, há uma taxa muito grande de abandono desse tipo de solo, porque você não consegue mais praticar agricultura nele, queimadas, são diversos fatores negativos que a monocultura traz para a gente, principalmente do mau uso do solo, né, que é o principal insumo, né, de qualquer tipo de agricultura, tá? E também porque a gente não se alimenta só de uma coisa, a gente não se alimenta só de milho, a gente não se alimenta só de soja, né? Quanto mais diversidade a gente tiver no nosso quintal, quanto mais diverso for o plantio do agricultor, mais diversa também vai ser a alimentação dele, maior vai ser a diversidade de produtos que a gente vai estar comprando desse tipo de agricultura. Passar agora a bola para a nossa companheira Vanessa. Fala um pouquinho aí sobre a monocultura, né? O impacto da monocultura no... Bom, assim como minha fala, na verdade, sempre complementando ao que a Vitória e ao que o Kaique já falaram, né? Então, é basicamente isso que nossos colegas já falaram, mas principalmente, né, porque a monocultura, sendo
uma tática, a monocultura é uma tática do agronegócio, né? Ela é concebida nos cultivos justamente para ter essa necessidade de insumos, né? De insumos externos. Como o Caio falou, quando você tem uma monocultura, você está fazendo com que as necessidades específicas, né, que aquele cultivo vai ter, por uma área por uma cultura exigir uma área muito grande de terra, então o solo sempre vai ter necessidades específicas, né, vão ter necessidades específicas enormes que vão chegar a deteriorar o solo, né, causando desequilíbrio no ecossistema como um todo, e fazendo com que o agricultor recorra aos agrotóxicos, porque o controle biológico que poderia haver naquela monocultura talvez não vai existir, né, suficientemente. Então, o agronegócio vem com essa tática de monocultura para os agricultores, né, para todos os agricultores comprarem esses pacotes de insumos, né, que utilizam todos esses agrotóxicos na produção, né, nesses cultivos. Então, a monocultura, por exemplo, a gente pensa que essas grandes produções, como, por exemplo, a soja, né, uma das commodities aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? O Brasil, ele é um grande produtor de soja, né? Através do que? Através da monocultura. Muita gente pensa que essa soja é destinada à alimentação das pessoas aqui do país, mas não. Essa monocultura de soja, cerca de 70% dessa produção vai toda para a alimentação do gado em outros países, né, em países mais desenvolvidos. Então, é uma cadeia de acontecimentos, né, principalmente baseadas nas necessidades que o agronegócio tem para sustentar esse sistema, né, esse sistema predador. Então, é basicamente isso, um pouco do resumo, né, sobre o que os colegas já falaram. Obrigada, Vanessa. Gente, a gente tem mais uns abraços aqui para a galera que está assistindo. Um abraço para os companheiros Lucas Esmeraldo, o Renato e Rodolfo do Greenpeace Fortaleza, para a companheira Fabiana, Matheus Salles, o Nick, e para a Janaína Bernardo. Gente, a gente tem mais uma questão aqui, né? Escreveram o seguinte: poderiam citar uns exemplos de controle de pragas naturais sem serem agrotóxicos? Bom, o Alexandre trabalha com a agrofloresta, né? E esse sistema que a gente vem estudando também no nosso grupo agroecológico da UFC é fantástico, né? Tanto a agroecologia como o sistema agroflorestal são sistemas fantásticos para evitar o uso desses insumos, tanto o sintético quanto o próprio natural. Porque quanto mais biodiversidade você tem, né, maior vai ser o equilíbrio naquele ecossistema e vai ser mais difícil uma contaminação por pragas, digamos assim, entre aspas, né, aqueles organismos que não são bem-vindos na cultura, né, como dizem no agronegócio, mas na verdade é tudo uma questão de equilíbrio ecológico. Você só vai ter uma chamada praga no lugar se você tem um desequilíbrio nele. Porque se você tem a biodiversidade, tem toda aquela interação, existem os predadores daqueles organismos que são chamados pragas, e aí você não vai ter problema com eles. Mas existem muitos produtos caseiros, né, com utilização até mesmo de água e detergente para controle de determinados insetos, né, ou utilização de pimenta, mas queria passar a palavra aqui para o Alexandre, para ele contar para a gente se ele sabe algumas dessas receitas. Primeiro a gente tem que ter um entendimento de que os insetos, quando aparecem, né, eles querem, os insetos, ou fungos, ou bactérias, seja lá qual for o micro-organismo ou organismo que está aparecendo no nosso cultivo, nas nossas plantas, né, a gente tem que entender que todo ser vivo para o sistema, né, para o macrosistema, que é o nosso planeta, que é o nosso universo, né,
a gente tem que entender que todo ser vivo tem um papel importante dentro desse sistema, né? Não é só uma perspectiva de que a organismo apareceu, a gente tem que eliminar. Não, eles têm uma função. Todos nós temos uma função. Coisas para discutir aqui, tá? Mas entender o porquê que ele está aparecendo. Aquele inseto sempre vai se multiplicar mais do que qualquer outro, né? Por que não acontece uma superpopulação de gafanhotos no meio da floresta? Porque você tem um equilíbrio, tanto de espécies vegetais, como de animais, como de micro-organismos no solo, né? Você tem um sistema mais equilibrado, né? Existem as receitas, né? Eu acho que fica muito paliativo tá passando receita aqui, então qualquer receita que você precisar, você pode pesquisar no Google, é fácil encontrar materiais com receitas de defensivos naturais, mas utilizar com consciência e sempre tentando entender o porquê que aquele inseto tá, o que aquele inseto está querendo de fato me dizer sobre a minha planta, sobre o meu sistema. Geralmente são plantas malnutridas que são atacadas por insetos, né, que estão ali para dizer para a gente, ó, não é o momento ideal dessa planta aqui, né? Geralmente a formiga vai fazer uma poda para a gente, então ela já está indicando, ó, tu tinha que ter feito uma poda, tu não fez, eu vou fazer essa poda para ti. Então, Que licença, desculpa. Tu pode repetir um pouco do que tu falou anteriormente, porque o áudio deu um probleminha no áudio. mas deu problema em que parte? Fala um pouquinho do que tu estava falando antes, né? Da questão de como é que se dá esse equilíbrio na floresta. Por exemplo, não tem uma superpopulação de gafanhotos na floresta porque ela é equilibrada. Tá. Então, é porque você tem um maior equilíbrio, você tem uma maior quantidade de espécies vegetais, de animais que estão ali dentro de um macro-organismo se equilibrando, né? Então, você nunca vai ter uma superpopulação de uma praga dentro da floresta ou de uma espécie de vegetal, porque você tem um controle, um maior equilíbrio ecológico ali dentro. E quando a gente trabalha com sistemas agroflorestais que, de alguma forma, imitam essa organicidade dos sistemas naturais, então a gente consegue trazer um pouco desse equilíbrio para o nosso sistema. Então, existem as receitas na internet, tá? Mas a gente tem que tentar entender o que aqueles insetos estão querendo de fato dizer para a gente, o que é que aquelas ervas danadinhas, né, que o pessoal chama de daninhas, por que elas estão aparecendo naquele dado momento no nosso ecossistema. Mas fazer intervenções quando for preciso, né, mas sempre tentando entender o porquê que a gente está fazendo aquilo, porque senão a gente vai ficar usando sempre uma receita, para aquele inseto que está aparecendo querendo dizer alguma coisa para a gente não está querendo ouvir ele, tá? E a gente vai trabalhar numa agricultura orgânica convencional. Em vez de eu usar um agrotóxico, eu vou utilizar um defensivo natural o tempo todo. Então, não é interessante para que a agricultura seja sustentável, que ela dependa exclusivamente sempre de insumos, né? Então, já tratando um pouco do assunto da live, é mais ou menos a gente tentar utilizar os insumos de uma forma energeticamente mais sustentável, de uma forma que a gente não dependa deles o tempo todo, que a gente consiga construir a fertilidade do solo, que a gente consiga construir o equilíbrio ecológico dos sistemas que a gente está se propondo a trabalhar dentro do ambiente agrícola, né? Mas as receitas na internet você consegue ter acesso fácil. Perfeito. Pessoal, a gente está chegando perto do encerramento.
A gente tem mais uns 3 minutinhos, vou passar a palavra para a Vanessa antes da gente fazer o encerramento. Bom, quando a gente fala de alternativas aos agrotóxicos, a gente cita, na maioria das vezes, principalmente o controle biológico, né? O que é o controle biológico? O controle biológico é o uso de inimigos naturais, né, para controlar pragas agrícolas. Como assim inimigos naturais? Todas as plantas, né, todas as espécies de plantas têm insetos predadores, né, específicos, né, que habitam naquela planta, que se utilizam daquela planta. Então, primeiro, antes de tudo, a gente tem que ver dessa forma como o Kaique abordou. A gente não tem que ser invasivo já, né, de início. A gente tem que tentar entender o que é aquele inseto, o que é o surgimento daquela praga, daquele inseto, está querendo dizer para a gente, né? Porque a gente tem que pensar assim, tudo na natureza, todo animal, todo inseto, todo micro-organismo tem uma função ecológica. Quando a gente utiliza o nome praga, é porque certos insetos têm a capacidade, sim, de deteriorar algumas plantações. Mas, mesmo assim, ele tem um papel benéfico na natureza. Então, a gente tem que primeiro pensar desse lado. Mas, como alternativas, não existe uma receitinha, não sei, não é a palavra certa para a gente utilizar aqui. Mas alternativas, né? Principalmente quando a gente fala de grandes plantações. O que é que a gente poderia utilizar ao invés do agrotóxico? A gente pode usar o controle biológico, a gente pode usar o manejo integrado de pragas, não, o manejo integrado de pragas, a gente pode usar a rotação de culturas, por exemplo, a rotação de culturas acontece assim, o agricultor não vai sempre plantar aquele cultivo ali a vida toda. Ele vai fazer uma rotação. E isso vai ajudar em quê? A rotação que ele vai fazer é assim. Certo período eu vou plantar tal coisa, no outro período eu vou plantar tal coisa. Mas qual é o benefício disso? O benefício disso é que as pragas, né, os insetos que vão perturbar aquela plantação não vão ser os mesmos, não vão estar ali em grande período, e isso faz com que beneficia também o solo, né? Ou seja, se uma praga, né, alcançar certa plantação em determinado período, se a gente for alternando com outras plantações, aquela praga não vai surgir naquela outra plantação, porque toda plantação tem um inimigo natural, né? Tem uma praga, um predador específico. Então, isso evita muito a utilização de agrotóxicos. O controle biológico, o qual já mencionei, né? E várias outras alternativas. Aí vocês podem perguntar também, mas por que as pessoas não utilizam essas alternativas? Aí a gente já tem que pensar a partir de outra perspectiva, a partir da perspectiva do modelo do agronegócio, que é esse, entendeu? Eles querem que os produtores utilizem o tempo todo, comprem o tempo todo, tenham parceria o tempo todo com essas grandes empresas produtoras desses insumos. Então, por isso que eles não investem ou não deixam os agricultores investirem nessas alternativas, porque eles querem que os agricultores criem uma dependência a esses insumos tecnológicos. Por isso que muitas vezes essas alternativas aos agrotóxicos são deixadas de lado, mas essas alternativas são possíveis, são já a eficiência e eficácia dessas alternativas são comprovadas em vários estudos. Eu estava sem... Pessoal, desculpa porque caiu,
né, que acabou o tempo da live, e a gente abriu essa nova aqui só para dizer, para agradecer, né, vou mandar aqui os últimos abraços para o Nando Barros e para o Felipe Mendes. Aqui embaixo a gente tem o Instagram da galera que participou aqui, né, do Alexandre, da Vanessa, tem o meu, e da Ecoacentropia. Essa live já está encerrando, gente, e aí na próxima quarta-feira, 8h30, a gente vai ter uma nova live com o tema desmatamento e grilagem. E a gente vai informar os convidados na próxima segunda-feira. Acompanhe as nossas redes, fiquem ligados, e essa live completa vai estar disponível no YouTube do Greenpeace Fortaleza. E é isso, queria agradecer a todos, né, todos que estiveram aqui presentes, queria agradecer aos nossos convidados, queria agradecer também ao Daniel, que ficou cuidando de toda essa magia aí, de colocar, de organizar a nossa live aí no Instagram, e é isso, pessoal, muito obrigado, né, feliz Dia Mundial da Biodiversidade de novo, tá no fim, e é isso, valeu. Passar a voz para vocês, para o Alexandre e para a Vanessa. As considerações finais. Sei que tu já ia desligar, pô. Então, agradecer o convite, né, ao grupo do pessoal do Greenpeace Fortaleza, né, dizer que isso é um assunto muito complexo para a gente estar conversando apenas em 1 hora, né, isso daí já vem sendo discutido desde a década de 70, né, e são anos de discussões e debates, e não seria numa live de 1 hora que a gente conseguiria abordar tudo, mas a gente acha que é importante, né, nesse momento, trazer muitas informações pertinentes a esse tema para que a gente possa sempre estar continuando os debates, né? Então, na rodas de amigos, em outros locais, em grupos de WhatsApp, a gente está trazendo essas informações e debatendo com os colegas sobre o futuro do planeta que a gente vive, né? Que a gente está aqui, a nossa casa comum, a casa de todo mundo, e a gente precisa debater isso como a gente debate aquela série que a gente assiste com os amigos. Então, acho que é isso, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí. E em outros momentos a gente vai ter a oportunidade de estar abordando esses temas nos nossos perfis pessoais, talvez. Bom, gente, assim como o Kaique falou, esse é um assunto muito, muito, muito complexo, que não pode ser resumido em 1 hora, e é um assunto que aborda tanto economia, sociedade e natureza. Então, se vocês têm dúvidas, pesquisem, não deixem ser persuadidos por tudo que as pessoas falam, pelo que o agronegócio quer dizer a vocês, porque esse é um modelo insustentável e que a gente tem que lutar contra. Então, pesquisem, tem vários estudos que comprovam tudo isso que a gente está falando, então leiam, busquem informações, e vamos continuar nessa luta, né, para defender tanto a natureza quanto as pessoas. A quem perguntou sobre as alternativas ao agrotóxico, eu indico a todos vocês o livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson. É um livro maravilhoso que aborda esse assunto. Então, obrigada a todos e a todas que assistiram. Espero que vocês estejam presentes aqui mais vezes. E feliz dia, né, da biodiversidade. Vamos cuidar do nosso planeta, que é a nossa casa comum. Obrigada a todos e namastê. Pessoal, obrigada mais uma vez. Boa noite a todos. Se cuidem. Um abraço. Nossos oceanos estão sofrendo desastres antinaturais. É um desastre porque nosso lixo plástico é confundido com alimento por animais marinhos. O plástico bloqueia seus estômagos e eles morrem de fome lentamente. É um desastre porque a pesca industrial está aniquilando a vida marinha com enormes barcos que saqueiam os mares. É um desastre porque, com o derretimento do gelo polar, grandes empresas de petróleo estão em uma corrida acelerada para explorar novas áreas. Os vazamentos de óleo são uma nova e terrível ameaça de catástrofes ambientais. Mas você tem o poder de lutar contra esses desastres. Seja doador do Greenpeace. São apenas R$40 por mês, pouco mais de R$1 por dia. Acesse agora salveosoceanos.org.br.
Governos de países das Nações Unidas estão elaborando um novo Tratado Global dos Oceanos. Nossa proposta é criar uma rede de santuários marinhos para proteger 30% dos oceanos. Juntos, nós precisamos fazer pressão para garantir que toda a vida marinha seja protegida. Cientistas estão documentando o valor incomparável dos oceanos, inclusive o inexplorado recife de corais da foz do rio Amazonas. E você pode ajudar a proteger os mares. Seja doador do Greenpeace. Acesse agora salveosoceanos.org.br. Doe R$40 por mês. Juntos, nós podemos evitar os desastres antinaturais e proteger os nossos oceanos.